Para recepcionar os soldados recém-chegados da Guerra de Canudos, uma regata entre rivais de remo no maravilhoso rio Capibaribe faz nascer um dos times mais importantes do Nordeste. Conhecido durante anos como o Clube dos Brancos, assumiu como mascote uma provocação de um rival e chegou a dificultar a vida de um jogador muito querido da torcida por causa da sua religião. Eu sou Fausto Fazan e esse é o Manto Sagrado. A data oficial de fundação é 7 de abril de 1901, mas desde o século anterior já se falava no Clube Náutico Capibaribe. Em 1897, dois grupos de rivais de remadores recifenses se uniram. Um dos grupos, comandados por João Vitor da Cruz Alfarra, alugava barcos da Lingueta até a Casa de Banhos do Pina. A Guerra dos Canudos havia terminado há pouco tempo e os recifenses se preparavam para receber as tropas pernambucanas com uma vasta programação. João Alfarra e seus companheiros foram encarregados da parte náutica da recepção e marcaram uma grande regata para o dia 21 de novembro de 1897. Esse embate despertou o interesse dos recifenses para essas competições. No ano seguinte, empregados dos armazéns das ruas Duque de Caxias e Rua do Rangel formaram uma agremiação, o Clube dos Pimpões, que brilhou na regata de recepção às tropas de Canudos. Houve uma série de combates entre as duas turmas em 1898 na Casa de Banhos. No final desse ano, ficou acordada a fundação de uma outra sociedade que uniria os dois grupos, o Clube Náutico Capibaribe. Em 1899, houve uma reorganização e o seu nome foi mudado para Recreio Fluvial, mas isso não agradou a todos. Então, em 7 de abril de 1901, João Alfarra convocou uma solenidade para a primeira ata da agremiação, data que ficou oficialmente como a fundação do clube e foi restaurado o nome anterior, Clube Náutico Capibaribe. O futebol chegou ao Náutico somente em 1905, mas só no ano seguinte um grupo de ingleses formou o primeiro time. As atividades se limitavam aos domingos, no campo de Santana ou na Campina do Derby. Nessa época, o clube ficou conhecido como Clube dos Brancos por não permitir negros e mestiços vestindo a sua camisa. Fato infelizmente comum na grande maioria dos clubes brasileiros da época. Em 1909, aconteceu a primeira partida de futebol do Náutico. Foi contra o Sport Recife, que já há alguns anos praticava a modalidade e era bem mais experiente. Do lado alvirrubro, era a primeira partida de fato contra uma outra equipe. Foi em 25 de julho de 1909, no campo do British Club, e deu Náutico por 3-1. Em 1914, foi criada a Liga Recifense de Futebol, mas o Náutico não fez parte dela. No ano seguinte, se criou uma nova entidade para orientar o futebol da cidade. Assim, surgiu a Liga Esportiva Pernambucana, a qual o Náutico se filiou. Com isso, o clube passou a participar de todas as competições da Liga, mas sem muito interesse, dando a devida importância à modalidade somente após a chegada do profissionalismo, isso em 1937. Mesmo assim, já tinha sido campeão da temporada de 1934, aplicando um sonoro 8-1 no Sport na última rodada. Na final, venceu o Santa Cruz por 2-1, com gols de Estevão e Fernando Carvalheira, que foi o artilheiro daquele ano com 28 gols. Aliás, Timbu, também conhecido como Gambá de Orelhas Brancas, é o mascote do Náutico desde 19 de agosto de 1934, quando aconteceu um jogo contra o América Pernambucano. As condições de vestiário do América na época eram muito precárias. Então, no intervalo, o técnico Joaquim Loureiro decidiu orientar os jogadores no gramado mesmo. Como aquele era um domingo frio e chuvoso, um dirigente decidiu levar um incentivo para os seus atletas. Para aquecer os jogadores, trouxe para o campo uma garrafa de conhaque. A torcida do América, vendo aquela cena, começou a provocar os jogadores, gritando que eles eram timbus, porque o bicho é famoso por gostar de uma biritinha.
Mas no final, o Náutico venceu por 3-1 e em resposta, os jogadores do Náutico correram para o alambrado gritando Timbu 3-1, Timbu 3-1. Em 1943, o artilheiro Tará trocou o Santa Cruz pelo Náutico e teve como apoio no ataque os seus irmãos Orlando e Isaac. Orlando viria mais tarde a ser conhecido como Pingo de Ouro, jogador histórico no Fluminense e também no Atlético Mineiro. O Timbu começou bem o Pernambucano desse ano, tendo vencido o primeiro turno da disputa, mas após desentendimentos com a federação, abandonou o campeonato, só voltando na temporada seguinte, quando se sagrou campeão pernambucano. O time ainda contava com o artilheiro Tará, mas o seu irmão Orlando Pingo de Ouro foi vendido ao Fluminense. Para fazer dupla de ataque com Tará, foi contratado Genival, que veio do Sport. Naquele ano, o Náutico aplica a maior goleada da sua história e também da história do campeonato pernambucano, ao vencer o Flamengo de Recife por 21-3, com direito a 9 gols marcados por Tará, 3 de Plínio, 3 de Luiz, 2 de Hilton, 2 de Hermenegildo e 2 de Genival. Nos anos 50, o Náutico se firma como um dos grandes do futebol pernambucano. Foi tricampeão 1950, 1951, 1952 e ainda na mesma década conquistou mais 2 estaduais, 1954 e 1960, totalizando 5 títulos. Se sagrou ainda campeão do Torneio dos Campeões do Norte e Nordeste em 1952. Um grande nome da equipe alvirrubra nessa época foi Iveson de Freitas. Em 1952, Iveson foi campeão pernambucano e campeão do Torneio dos Campeões do Norte e Nordeste. Na decisão, o Timbu goleou o Tunaluso por 5-1, conseguindo o primeiro título regional do clube. Iveson foi ainda artilheiro em 1953 com 16 gols e em 1954, além de campeão, foi também artilheiro, mais uma vez com 16 gols. Assim se tornou o 5º maior goleador do Náutico, marcando 118 gols em 159 partidas. Em 1953, o Timbu fez a primeira excursão de um clube do Nordeste à Europa. Disputou um total de 10 partidas entre maio e junho, passando por 2 países, 4 jogos na França e 6 na Alemanha, enfrentando grandes equipes da época. Os jogos foram Olympique de Marselha 1, Náutico 3, Toulouse 2, Náutico 0, Angers Sporting 1, Náutico 2 e finalizando os jogos na França, Le Havre 0, Náutico 3. Já na Alemanha, os 6 jogos foram Zar 05, 3, Náutico 3, Hamburgo 0, Náutico 3, Schalke 04, 6, Náutico 2, Bayern de Munique 2, Náutico 2, Pirmasens 1, Náutico 3 e por último Greuther Fürth 3, Náutico 2, encerrando assim a sua ótima passagem pela Europa. O time do estadual de 1954 era formado basicamente pelos jogadores da excursão europeia, e o Timbu fez jus ao elenco sagrando-se campeão pernambucano. O elenco ainda contava com Iveson de Freitas, uma máquina de fazer gols, que também foi artilheiro da competição com 16 gols, e Espingardinha, que além de ter atuado dentro das 4 linhas, atuou também como técnico, após a saída de Palmeira, técnico que havia comandado o tricampeonato. A década de 1960 foi áurea para o Náutico. Além de ser o pioneiro pernambucano em jogos pelo exterior, foi o primeiro tetra, o primeiro penta e o único exclusivo hexacampeão estadual entre 1963 e 1968. Foi ainda vice-campeão da Taça Brasil em 1967, conseguindo uma participação na Libertadores da América. Um dos principais responsáveis por essas conquistas do Náutico foi o atacante Silvio Tasso La Sálvia, o Bita, o maior artilheiro da história do Timbu, com 221 gols marcados em 319 jogos entre 1962 e 1971. O alvirrubro se manteria invicto em seu estádio por 85 jogos, com 70 vitórias e 15 empates entre 29 de novembro de 1963 e 30 de março de 1969. Além de Bita, brilharam no Náutico jogadores como Gena,
Nado, convocado para a seleção brasileira, Salomão e Ivan Brondi. Uma das histórias mais curiosas do Náutico se refere a um jogador estrangeiro, atacante, compositor de reggae e amigo pessoal de Bob Marley. Alan Cole é tido como um dos maiores jogadores da história do seu país, a Jamaica. Ele chegou ao Timbu em 1972, após o clube fazer uma excursão por América Central e Caribe assim que conquistou o Hexa estadual. O atacante se destacou num amistoso entre os pernambucanos e a seleção jamaicana e foi contratado imediatamente. Ele chegou a marcar um gol em um clássico contra o Sport e atuou diante de grandes adversários como Santos e Cruzeiro, mas não teve vida longa no futebol brasileiro não. Adepto e praticante do Rastafari, sua escolha religiosa foi decisiva para encerrar sua passagem pelo Brasil. O técnico João Avelino criticou seu estilo exótico e diferente para os padrões da época e se referiu principalmente ao seu cabelo estilo Black Power. O técnico disse, abre aspas, esse gringo com essa cabeleira só serve para amistosos. No dia 30 de janeiro de 1973, Alan Cole tranquilamente respondeu, abre aspas, os cabelos ninguém me obriga a cortar. É um costume da minha religião muçulmana e que não posso deixar de obedecê-la. Isso eu nunca faria, nem mesmo que tivesse que deixar o futebol. No dia 1º de fevereiro de 1973, Alan Cole rescindiu seu contrato com o Náutico. Mas tem um outro detalhe também. Alan Cole, como era muito apegado à sua religião, ele gostava muito assim de... como é que eu vou explicar? Alan Cole... Bom, Alan Cole também era adepto e usuário da marihuana, seguindo as tradições da sua religião. Em 2002, por exemplo, ele foi flagrado com 149 quilos de maconha em casa. Acabou condenado 5 anos depois a 18 meses de prisão e ao pagamento de uma multa de cerca de 15 mil dólares. Falando sobre a década de 1970, o Náutico só ganhou o Pernambucano de 1974. O grande destaque daquele ano foi o atacante Jorge Mendonça, que se tornou ídolo da torcida e marcou todos os 8 gols na vitória do Náutico contra o Santo Amaro por 8-0 e comandou o Timbu na conquista do título. Jorge foi também o artilheiro do estadual, com 24 gols. O clube se manteve invicto por 42 jogos entre agosto de 1974 e maio de 1975. Só para se ter uma ideia, o goleiro Neneca ficou entre agosto e novembro de 1974 exatos, anote aí, 1.636 minutos sem tomar gols. Um recorde mundial que só foi quebrado em 1978 pelo goleiro Mazzaropi. Nos anos 1980, o Náutico foi bicampeão em 1984 e 1985 e campeão em 1989. Nessa época atuou pelo Náutico o jogador baiano, terceiro maior artilheiro do Timbu, com 181 gols em 305 jogos. A criação da Copa União de 1987 afastou injustamente o Náutico da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Alheio a tudo isso, após uma frágil participação no módulo amarelo de 1987, o Náutico corrigiu o erro daquele ano dentro de campo, sagrando-se vice-campeão brasileiro da Série B em 1988, reconquistando uma vaga na Primeirona. Em 1989, as belas atuações de Lúcio Surubim, Erasmo, Nivaldo e Bizu levaram ao título estadual daquele ano. Bizu marcou 31 gols naquela edição do Pernambucano. Ainda em 1989, o Náutico entrou para a história do Campeonato Brasileiro ao marcar o gol mais rápido de toda a história do torneio até os dias de hoje. Foi numa partida no Estádio dos Aflitos, onde o atacante Nivaldo marcou aos 8 segundos de jogo um belo gol no Atlético Mineiro. Em 1990, o Náutico foi semifinalista da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Flamengo. O artilheiro do torneio foi o atacante Bizu. O Náutico ficou na primeira divisão do Brasileiro até 1994, quando foi rebaixado.
Em 96 e 97, terminou a Série B em terceiro lugar, mas só haviam 2 vagas para acesso à Primeirona. Veio então uma decadência do Náutico, que teve grandes problemas administrativos e financeiros. Essa foi uma fase ruim, sem títulos, e que levou o Náutico para a Série C do Brasileirão de 1998. Na Série C de 1999, terminou em quarto lugar. Tinha um bom time, porém foi derrotado na última rodada pelo Fluminense, que ficou com o título. Mas com o caso Sandro Hiroshi, o Timbu foi beneficiado, pois ficou inviável a disputa do Brasileirão em 2000, sendo criada a Copa João Avelange para substituí-lo. O Fluminense participou dessa competição, que depois foi reconhecida pela CBF como a primeira divisão. Assim, o Náutico ficou com a vaga para a Série B do ano seguinte, onde ficou até 2006. Com a chegada de Muricy Ramalho em 2001, o time engrenou e o então desconhecido Cook se tornou ídolo e goleador do time. Assim, no ano do seu centenário, o Náutico sagrou-se campeão pernambucano após 12 anos. Na Série B do Brasileirão, terminou na 5ª posição. Em 2002, o Timbu voltou a ser campeão estadual, tendo novamente Cook como grande destaque. Quem também brilhou nesse ano foi o atacante Fumaça. Em 2003, o clube não fez um bom estadual, e na Série B o desempenho foi bem modesto, 7º lugar. Agora, sob o comando de Zé Teodoro, o Náutico voltou a ser campeão estadual. Naquele ano, o time fez um bom Brasileirão e não se classificou para a fase final por muito pouco. Em 2005, fez uma segundona irregular, mas chegou ao quadrangular final. Ficou em terceiro lugar na disputa por uma vaga da Série A de 2006. Na última rodada da fase final, em 26 de novembro, desperdiçou em seu estádio a chance do acesso em um jogo contra o Grêmio, numa partida muito disputada em que o Náutico teve diversas oportunidades e ainda desperdiçou 2 pênaltis, mas acabou derrotado no final por 1-0. O jogo ganhou contornos épicos e ficou conhecido como a Batalha dos Aflitos. Em 2006, as expectativas eram negativas e a desconfiança da torcida muito grande. A diretoria montou um time forte que contava com a dupla de meias Nido e Netinho, que marcou 13 gols na competição. E no ataque, Cook fazia dupla com Felipe, que juntos marcaram 27 gols naquela Série B. Após 12 anos de ausência, a equipe retornou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Grande parte dessa conquista se deve aos treinadores que passaram pelo clube, como Roberto Cavalo e Paulo Campos. Por fim, foi contratado Hélio dos Anjos, que encaminhou a equipe ao acesso. Em 2007, o Náutico chegou em 15º lugar, tendo o uruguaio Beto Acosta como grande destaque. Ele foi vice-artilheiro da competição. Em 2009, voltou a ser rebaixado para a Série B. Em 2011, perdeu o campeonato estadual no primeiro semestre, contratou o técnico Valdemar Lemos e manteve boa parte da base do elenco do campeonato pernambucano. Assim, conquistou a sua volta para a Série A do Brasileiro. Nesse ano, o Náutico foi o único clube nacional em todas as divisões que não perdeu nenhum jogo em casa no Brasileirão. Foram 13 vitórias e 6 empates. Os grandes destaques dessa temporada foram os atacantes Chiesa, o volante Derlei e o meia Eduardo Ramos. O ano de 2012 começou de forma decepcionante. Mal no estadual, eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, mas no Nacional tudo mudou. Ótima campanha em casa e o time, comandado por Alexandre Galo, terminou na 12ª colocação, conseguindo a inédita vaga para a Copa Sul-Americana de 2013, depois de mais de 40 anos sem participar de um campeonato internacional. Nesse Brasileirão, alguns jogadores tiveram um grande destaque. Ele Carlos, Ronaldo Alves, Rainer, Martinez e Douglas Santos, que foi convocado para a seleção brasileira. Começando 2013, o clube perdeu alguns destaques como Araújo, Souza, Chiesa e o treinador Alexandre Galo, que foi para as categorias de base da seleção brasileira. Desse jeito, o Timbu foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, no Brasileirão foi rebaixado de novo e na Sul-Americana foi eliminado pelo seu arquirrival, o Sport, não saindo nem de Recife. Fez o primeiro jogo na Ilha do Retiro e o segundo na Arena Pernambuco, sendo eliminado nos pênaltis.
O técnico Lisca foi contratado em 2014 e os jogadores que mais se destacaram nessa fase foram os meias Zé Mário e Pedro Carmona. O time foi eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste e no Pernambucano terminou a fase classificatória em primeiro lugar, mas perdeu a final para o Sport. Na Série B, desentendimentos do técnico Lisca com a diretoria o fizeram sair do time no meio da competição. Após a eliminação para o América de Natal na Copa do Brasil, Sidney Moraes foi contratado, mas não resolveu. 3 meses depois foi demitido e Dado Cavalcante foi contratado para o restante do campeonato, que o Náutico terminou em 13º lugar. Em 2015 chega Moacir Júnior, mas após um empate contra o Santa Cruz por 0-0, ele foi demitido. Lisca voltou a comandar o time, mas não evitou as eliminações precoces na fase preliminar do estadual e também do regional. O treinador ficou para o Brasileirão da Série B e para a Copa do Brasil, onde o Náutico chegou à terceira fase e foi eliminado pelo Flamengo. Na Série B, o treinador Lisca foi se desgastando após derrotas para times da zona de rebaixamento e acabou demitido após a derrota para o Ceará. Gilmar Dalpozo foi contratado e o time começou a obter resultados animadores, mas amargou a 5ª colocação e ficou a 2 pontos do acesso. Em 2016, após fazer a melhor campanha no hexagonal do Pernambucano, foi eliminado nas semifinais pelo Santa Cruz. Com isso, o técnico Gilmar Dalpozo foi demitido e Alexandre Galo foi recontratado para a Série B. A campanha da segundona com Galo foi instável e Givanildo Oliveira foi contratado. O time engrenou e chegou a vencer 7 partidas seguidas. Na última rodada, perdeu por 2-0 em casa e bateu na trave mais uma vez, ficando com o 5º lugar pelo 2º ano seguido. 2017 teve dificuldades financeiras e o time daquele ano foi totalmente desmontado com o início da Série B. Houve também uma grande crise interna, antecipando as eleições do clube. Na Série B, o Náutico trocou de técnico 4 vezes e só com a chegada de Roberto Fernandes melhorou, mas não evitou o rebaixamento para a Série C. A única alegria do ano foi a conquista da taça do centenário do Clássico das Emoções, batizada de Taça Gena, ao bater o Santa Cruz por 3-2. 2018 começou turbulento. Desconfiança da torcida, muitas dívidas, conflitos políticos, nova diretoria assumindo. O Náutico, mesmo montando um elenco de folha salarial enxuta, foi conquistando importantes vitórias ao longo do Pernambucano, mas na Copa do Nordeste não passou da fase de grupos. No dia 8 de abril, sagrou-se campeão pernambucano ao vencer o Central de Caruaru por 2-1. Começou cambaleante na Série C, derrubando o técnico Roberto Fernandes. Com a chegada de Márcio Goiano, o time engrenou, mas apesar da reação, foi eliminado nas quartas de final pelo Bragantino, perdendo assim a vaga na Série B de 2019. No começo do estadual de 2019 fez uma excelente campanha na primeira fase. Perdeu peças importantes, mas teve o retorno do ídolo Jorge Henrique. No mata-mata, eliminou o Vitória nas quartas e o Afogados na semi. Na grande final, acabou perdendo o primeiro jogo nos aflitos por 1-0. No jogo de volta na Ilha do Retiro, derrotou o Sport por 2-1 no tempo regulamentar, mas foi derrotado nos pênaltis por 4-3, ficando com o vice-campeonato. Na Copa do Nordeste, o Timbu fez boa campanha na fase de grupos, mas na semifinal foi eliminado pelo Botafogo da Paraíba em João Pessoa. Na Série C teve um início irregular e lesões graves de 2 dos seus principais jogadores, Jorge Henrique e Maílson, o que derrubou o Márcio Goiano. Com a chegada do técnico Gilmar Dalpozo, reforços e o uso da base, o Náutico fez uma boa campanha, terminando a primeira fase em primeiro lugar. Nas quartas enfrentou o Paysandu, empatando sem gols em Belém e no jogo de volta nos aflitos terminou em 2-2 e foi para os pênaltis. Aí venceu por 5-3, conquistando assim o acesso à Série B de 2020. Na semi, o Náutico enfrentou o Juventude, com o primeiro jogo em Caxias do Sul e vitória da equipe da casa por 2-1. Em Recife, o mesmo resultado, 2-1. E nos pênaltis, vitória por 4-3, chegando à final contra o Sampaio Correia. O primeiro jogo da final aconteceu em Recife, com vitória do Náutico por 3-1.
No jogo realizado no Castelão, o Sampaio saiu na frente com um gol de Everton, mas o Timbu empatou com o Álvaro aos 6 minutos do segundo tempo. O Sampaio marcou o segundo gol com Salatiel aos 37, mas Matheus Carvalho empatou a partida 2 minutos depois, sacramentando o título de campeão nacional ao Náutico. Após o título da Série C de 2019, o Náutico manteve boa parte do elenco e repatriou o atacante Chiesa. Mas o Timbu terminou eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, eliminado na semifinal do Pernambucano e passou a Série B inteira lutando contra o rebaixamento. O técnico Gilmar Del Pozo foi demitido no início da Série B, sendo substituído por Gilson Kleina, que após uma sequência de maus resultados também foi demitido e substituído por Hélio dos Anjos. Ele virou a chave do time e conseguiu escapar do rebaixamento que parecia certo. Em 2021, o Náutico manteve Hélio dos Anjos e liderou o campeonato estadual de ponta a ponta. Na semifinal eliminou o Santa Cruz e na final enfrentou o Sport. No primeiro jogo, empate em 1-1. No segundo jogo, o Náutico saiu na frente, mas faltando poucos minutos para o fim, o Sport empatou, levando a disputa para os pênaltis. Nos pênaltis, o Náutico faturou seu 23º campeonato pernambucano. Falando em uniformes, o fardamento do Náutico mudou muito pouco ao longo dos anos e segue a tradição de se manter fiel às suas origens. A sua primeira bandeira tinha as cores vermelha, branca e azul. Por isso, o primeiro uniforme do Náutico era azul e branco por conta da representação náutica, mas logo o vermelho substituiu o azul e se juntou ao branco. Detalhe: por respeito às suas origens e à sua bandeira, até hoje o Náutico procura usar os números da sua camisa principal na cor azul, como podemos observar nas camisas de 1989, onde até o patrocinador e o fabricante da camisa estão em azul. Na de 2021, os números são azuis. O segundo fardamento é branco, com detalhes em vermelho. Na foto, vemos duas camisas de 2016 e 2017, ambas da Topper, mas uma delas usou mais vermelho nas mangas e na gola, o que deixou essa camisa muito bonita. Já o uniforme 3 é vermelho, e vale o destaque dessa camisa de 2012, quando o Timbu voltou à elite do Nacional e usou esta, que tinha duas faixas brancas passando por baixo do escudo e dispersando para a direita e para a esquerda. Em abril de 2019, o Náutico lançou oficialmente a sua marca própria, a N6, que faz alusão ao nome e ao hexacampeonato do clube. Seus principais títulos são: campeão brasileiro da Série C em 2019, 23 vezes campeão pernambucano, tricampeão do Norte, 1965, 66 e 67, campeão dos campeões do Norte em 1966, vice-campeão brasileiro da Taça Brasil de Clubes em 1967, vice-campeão brasileiro da segunda divisão por duas vezes, 1988 e 2011. Campeão do Torneio dos Campeões do Norte em 1952. Campeão do Torneio Pentagonal dos Campeões do Norte em 1966. E o manto sagrado que eu trago para você é a camisa número 1 do ano de 2012. A fabricante é a Penalty, que faz um material de excelente qualidade. Uma camisa leve, gostosa de usar. Tem um detalhe muito legal aqui, ó. Que bonito. É a marca d'água, onde dá para ler as iniciais CNC, dá para ver direitinho os remos, a data de fundação do clube. É uma camisa com material muito leve, muito gostosa de usar. Ela tem a gola em V, com um detalhe em vermelho na ponta. Nas mangas, ela tem o punho branco com um filete vermelho. E desse lado aqui, o lado esquerdo, também tem o logotipo do clube, dando um charme todo especial para essa camisa. Essa aqui tem um número branco, do ano de 2012, números brancos. Não é obrigatório o número ser azul, eles costumam fazer isso, conforme a gente colocou no vídeo, para remeter à primeira bandeira deles. Mas é uma camisa muito bonita. Esse é mais um Manto Sagrado, camisas e histórias de clubes que ajudam a construir a história do esporte mais popular da Terra. Não esquece de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, não esquece de clicar no sininho para receber as novidades. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva e aguarde, logo logo vem mais vídeos por aí.